Olá pessoal, sejam bem-vindos então à aula 5 sobre teoria da agência, né? Eu tive uma dificuldade com a gravação da nossa aula ao vivo, a aula remota, então eu estou refazendo esse vídeo, fazer alguns comentários sobre os slides para deixar aqui complementar ao estudo de vocês. Basicamente nós estamos avançando nas teorias comportamentais, né? E a última que nós vamos ver é essa teoria da agência. Na próxima a gente já entra um pouco mais nessa abordagem de recursos, né? Utilizar aquilo que nós temos à disposição. Então, o que eu havia comentado na aula remota foi que a contabilidade gerencial ela é uma ferramenta de controle, né? Por isso que eu fico reforçando tanto essa expressão. E essa teoria da agência nos ajuda então a entender como ela pode ser utilizada. Vamos lá, o que é a teoria da agência? A teoria da agência ela vai definir basicamente que a sociedade vive na forma de contrato. Por que ela usa essa expressão? Porque ela diz o seguinte: nós sempre teremos duas partes, no mínimo, né? Que ela chama de principal e agente, e essas partes vão combinar entre si certos direitos e certos deveres. Tá? Então, basicamente, o que se diz é o chamado principal aqui nós podemos considerar como uma empresa, né? Uma instituição, ou aquele que quer que algo seja feito. Esse alguém ou algo, como uma instituição, ela vai desejar que alguém faça um trabalho. Esse que vai fazer o trabalho vai ser associado aqui, né, o nosso colaborador, ao chamado agente, tá? Aquele que aceita fazer algo para o principal a partir da sua própria motivação. Então, pensemos assim, nós temos a empresa e aquela pessoa que vai trabalhar na empresa. A empresa tem os seus interesses e a pessoa também tem os seus interesses próprios. A pessoa aceita trabalhar em troca de remuneração, em troca de uma carreira, em troca de outras coisas que são a sua própria motivação. Tá? Então, a ideia de que a sociedade toda funciona na forma de contrato nos ajuda a entender, então, que sempre haverão direitos e deveres e interesses das partes, né, daquelas pessoas envolvidas em determinados dilemas, problemas ou situações. E o que a teoria da agência aborda, ou o problema da agência, é a chamada assimetria informacional. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o chamado principal ou a empresa não vai ter como fiscalizar de uma maneira precisa ou exata o comportamento do agente, aquele que aceita fazer algo, né, o colaborador, porque haverá uma dificuldade em relação à qualidade das informações, né, e também no sentido quantitativo ou a quantidade das informações. Então o que se diz é assimetria informacional quer dizer o agente tem mais informações do que o principal, ou seja, o colaborador, por fazer a tarefa, por estar ali vivenciando aquela experiência, ele sempre tem mais informações do que a empresa, do que o gestor, do que o representante da empresa. Então, e aí a teoria da agência também diz assim: se ambas as partes do relacionamento buscarem maximizar ali a sua utilidade, existe uma boa razão para acreditar que o agente pode não agir no melhor interesse do principal, ou seja, o colaborador ele vai priorizar as suas motivações e não as motivações da empresa. Né? Então, muitas vezes essa falta de afinidade entre o que o colaborador quer para si com o que a empresa quer para si também, causa ali uma série de conflitos, causa uma dificuldade nesse relacionamento e uma dificuldade no alcance de resultados também. Tá? Então, essas questões, ou as questões que a teoria da agência discute, envolvem ou compreendem os chamados custos de agência, os conflitos de agenciamento e também a ideia da assimetria informacional ou ainda o fenômeno, né, de risco moral. Os custos da agência são os gastos que acabam sendo obrigatórios ou acabam sendo ocasionados justamente pela necessidade que a empresa vai ter de monitorar as atividades daquele que ela contratou. Então, a gente cita aqui gastos com auditoria ou incentivos e remuneração de executivos, mas podem ser muitos outros. Os custos da agência são justamente esses custos que a empresa acaba tendo em virtude dessa dificuldade, dessa assimetria em relação ao que o agente ou a pessoa ou o colaborador está buscando e o que a empresa deseja. Os conflitos de agenciamento, por sua vez, representam a dificuldade de estabelecer então um padrão, né, esse padrão ótimo, digamos assim, de incentivos aos gestores e funcionários ou colaboradores através do sistema. A ideia aqui é que esses conflitos serão ocasionados como resultado justamente desse conjunto de interesses diversos.
Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para trabalhar na empresa que você está gerenciando, né, liderando, ou que você é dono, proprietário, enfim. E aquela pessoa, ela vem trabalhar para você já com interesses próprios. Ela aceita trabalhar em troca da remuneração, em troca ali de alguns benefícios e etc. Né? E ela, obviamente, vai fazer o trabalho. Mas a motivação dela não é necessariamente a mesma que você, que é sua, né? Melhor dizendo, que a empresa busca. Então, essa dificuldade de fazer com que a pessoa entre numa sintonia em relação àquilo que a empresa busca é o que a teoria da agência discute. E aí muitas vezes você vai ter que fazer uma auditoria porque aquele profissional ele fez o trabalho que ele deveria fazer, mas não necessariamente da forma que a empresa gostaria, no padrão que a empresa gostaria ou na excelência que ela busca todos os dias. Tá? Quer dizer que todo mundo é assim? Não, mas basicamente é muito comum que a gente trabalhe e mantenha dentro de nós essas motivações, né, esses interesses próprios, ainda que eles envolvam de alguma maneira a empresa, ou o principal aqui nesse caso, né, utilizando o termo da teoria, mas a gente pode, por exemplo, crescer, né, querer crescer dentro da empresa, mas isso não necessariamente significa o interesse da empresa. Então, inclusive isso pode parecer dissonante, né, pode parecer separado dentre os interesses do que eu quero e do que a empresa quer de mim neste caso. E aí o último item aqui é a chamada assimetria informacional e o fenômeno do risco moral. Risco moral, esse fenômeno, essa assimetria, representam a ideia de que o agente ele vai deturpar a informação fornecida para o principal. Ou seja, se ele possui mais informações porque ele vivencia aquela atividade, existe uma grande chance dele não repassar exatamente toda essa informação para a empresa de volta. Então você propõe um trabalho, a pessoa vai lá e executa aquele trabalho. E durante o andamento você vai fazer uma fiscalização, uma checagem, uma avaliação, um controle. E aí você pergunta, como é que está o projeto? Né? O projeto A, B, C. E aí ela responde uma coisa sobre o A, sobre o B, sobre o C. As chances de que aquela resposta não seja inteira, não seja totalmente verdadeira, são muito grandes. Porque o filtro que o agente ou que aquela pessoa vai utilizar para te dar esse feedback vai ser de acordo com o interesse que ela possui, e não o interesse que você possui como gestor ou como líder da organização. Ok? Então, continuando aqui, para reduzir esses problemas, o que geralmente se faz? Né? A monitoração, o monitoramento, melhor dizendo, da atuação dos gestores, com instrumentos como a auditoria interna e externa, né? Uma maior participação de membros independentes, no caso de conselho de administração, além do desenho de medidas de performance que visem aumentar essa congruência, né? Essa afinidade entre os objetivos pessoais dos gestores aos da empresa. Durante a nossa aula remota eu citei isso e eu quero reforçar aqui. Existem duas maneiras disso acontecer, de baixo para cima e de cima para baixo. Se acontece de cima para baixo, dos altos cargos, né, onde o gestor ele já não tem interesses iguais ao da empresa que ele representa, nós temos esse problema da teoria da agência. E aí, se isso acontece de cima para baixo, o risco ou o nível de dano que isso pode causar é muito maior. E se acontece de baixo para cima, é relativamente menor, mas também precisa ser corrigido, tá? Só para deixar claro. A grande diferença, talvez, dos dois fluxos aí, ou dos dois exemplos, é que se for de cima para baixo, a velocidade e a intensidade com que os danos podem acontecer são muito maiores. Tá? Então, se um gestor ou se um coletivo de gestores começa a agir de maneira inapropriada, de maneira inadequada, utilizando a infraestrutura da empresa, utilizando os recursos financeiros da empresa para interesses pessoais, utilizando as portas que a empresa abre para defender os seus interesses pessoais, que não são os da empresa, nós teremos ali um grande impacto, um grande dano. Se as pessoas, os colaboradores de cargos médios ou até mesmo de níveis mais operacionais, começam a fazer isso, há um reflexo, obviamente, né? Mas esse reflexo ele demora mais para chegar, tá? Inclusive, às vezes ele demora até mais para ser percebido também. Mas aí a intensidade com que ele chega, muitas vezes, é menor do que se isso for de cima para baixo. Então, de toda forma, se acontecer é ruim. E é isso que a teoria da agência investiga, porque vai resultar disso custos, gastos, enfim, um dano que seria desnecessário. Então, como é que a gente resolve isso? Para a contabilidade gerencial, essa teoria ela vai ser utilizada para a gente compreender e desenhar um sistema de avaliação de desempenho, né? Ou que inclua aí, por exemplo, uma remuneração variável e outros fatores. Por quê?
O objetivo vai ser então desenvolver um sistema que vai contribuir para o aumento do que? Da congruência, ou seja, da afinidade entre os objetivos da organização e das pessoas que nela trabalham. Então, se isso muitas vezes não está claro, se isso não está bem definido, fica difícil fazer uma cobrança em relação a isso. Como é que você vai pedir para um indivíduo atender os seus interesses se ele nem sabe quais são os seus interesses? E por seus, eu falo representando a empresa. Então, às vezes, essa ausência da informação também é causa de conflito. E aí eu trouxe aqui algumas questões, né, que podem ser analisadas por essa perspectiva. A primeira, qual é o relacionamento entre medidas de desempenho de curto e longo prazo? E por relacionamento a gente tem que entender que essas coisas andam juntas, né? A linha de afinidade dessas coisas, das pessoas com essas coisas, com essas medidas de desempenho, precisam estar claras. Então perceba um exemplo. Se nós estabelecemos uma meta de curto prazo, né, por exemplo, de 30 dias, de 1 ano, aquela pessoa muitas vezes vai até executar aquilo, né, pode até conseguir alcançar essa meta. Mas se ela não sabe qual é o relacionamento dessa meta com o interesse geral da empresa, com a sua própria carreira no sentido de longo prazo, isso fica vazio. E por ficar vazio, vai criando cada vez mais um distanciamento. Aí vira só uma meta para ser cumprida. E não para atender o objetivo pelo qual a meta foi proposta. Então, precisamos vender 30 mil reais este mês. Precisamos fazer isso todos os meses pelo próximo ano. Para a pessoa, muitas vezes, essa informação, por não ser completa, vai ocasionar ali um distanciamento. Ela não necessariamente vai querer vender esses 30 mil. Ela entende que isso é um interesse da organização e ela não necessariamente tem os mesmos interesses que a organização. Então aí a outra questão que eu coloco é como estabelecer medidas de desempenho gerencial que vão realmente representar aquilo que se busca traduzir, né? Que efetivamente busque traduzir. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente vai estabelecer essas medidas para avaliar o desempenho naquilo que a empresa está buscando, tá? Então, uma coisa é a gente imaginar ali os interesses de uma empresa e outra coisa é colocar isso no papel e uma terceira e mais profunda coisa é conseguir fazer que um outro indivíduo entenda aquilo que você colocou no papel, que é aquilo que você pensou que seria o interesse da organização. Então perceba que muitas vezes pela própria sistemática de vida, pela forma de entender as coisas, né? Se eu coloco aqui uma ideia, às vezes não necessariamente vocês vão entender exatamente como eu. Então cada indivíduo possui seus próprios filtros, sua própria forma de ver as coisas. Então como é que eu vou estabelecer uma medida que vai de fato representar aquilo que talvez eu ainda não consegui fazer ou tornar claro, traduzir, né, para os indivíduos que trabalham comigo, ou sobre minha liderança, enfim, sobre os meus cuidados, de certa maneira, para conseguir então alcançar esse resultado excepcional. Então, se eu não sei nem o que eles estão buscando, ou apesar, de certa maneira, eu sei, mas eles não sabem, então como é que eu vou estabelecer medidas para fazer isso acontecer? Então fica ainda mais difícil, né? Outra questão é estabelecer assim, como que eu vou estabelecer sistemas de incentivo que vão proporcionar então essa afinidade entre os objetivos da organização e os próprios objetivos das pessoas. Isso também é colocado porque é interessante que a pessoa ela continue mantendo seus próprios interesses, tá? Mas que alguns desses sejam os mesmos do que o que a empresa possui. A proposta aqui não é fazer com que a pessoa se adapte 100% ao que a empresa quer e torne-se uma outra pessoa de acordo com o que a empresa quer. Mas, pelo contrário, para que ela, entendendo os objetivos da organização, a partir desses sistemas de incentivos, ela consiga então absorver aqueles objetivos e tornar esses objetivos pessoais seus, né, próprios dela, que isso sejam a sua motivação. E a partir daí ela estará motivada da mesma forma ou pelos mesmos interesses que a própria organização que ela trabalha. Então, para finalizar a aula de hoje, eu deixei essas 3 perguntinhas rapidamente aqui. Em que momentos você está sujeito à teoria da agência? Né, para ver se vocês conseguiram captar a ideia geral dos contratos e de qual é o papel que vocês desempenham em cada uma dessas situações. A outra pergunta é como você costuma avaliar o seu próprio desempenho. E aí eu citei profissional, estudantil, pessoal, porque eu sei que alguns trabalham, outros não, só estão estudando, cuidam de casa, etc. Tá? Então, dependendo de como está o seu papel ou o que você está executando nesse momento,
faça essa avaliação, como você se avalia, né? E aí ainda, complementando essa questão, eu coloquei, existe a necessidade da participação de terceiros? Tá? Você precisa de alguém para te avaliar, porque você não confia na sua opinião, por exemplo? Você prefere que alguém faça isso por você? Ou ainda, né, se não houver essa necessidade, como está esse nível de avaliação? Né? Qual é o nível de rigidez que você utiliza? Por quê? Se eu não sei me avaliar, eu não vou conseguir aplicar isso para outras pessoas. Tá? A base ou a origem dessa questão é mais ou menos isso. Então, se eu não sei quais são os meus próprios direitos e deveres, como é que eu vou cobrar direitos e deveres para outras pessoas? Quais são, então, para finalizar, os parâmetros adotados por você ao definir os critérios de avaliação? Tá? Então, parâmetros são as bases, né? Os critérios ali são as medidas e o desempenho que eu me refiro aqui de outra pessoa, ele pode ser também profissional, pessoal, estudantil e etc. Tá? Então, vocês vão usar o ambiente que vocês estão, mas é basicamente para entender isso. Então, esses parâmetros, por exemplo, eles são diferentes dos que você usa para avaliar o seu próprio desempenho? Por quê? Se são, né? Enfim, se não são, explica, tenta dar uma... tenta contextualizar um pouco dentro da sua realidade, colocar isso no papel, justamente para poder colocar para fora e fazer uma avaliação em relação ao que você está considerando como certo e errado. Bacana? Obrigado pela atenção de todos vocês. Agradeço aí a disposição das meninas que participaram da aula de forma remota. Infelizmente, parece que houve essa dificuldade na gravação, mas está aqui a videoaula. Tá? Então, eu continuo à disposição no grupo do WhatsApp, por e-mail, enfim, pelo SIGA aí, qualquer momento que vocês precisarem. Façam esses exercícios, mandem aí as questões de fixação para a gente ir continuar refletindo, avançando nos estudos dessa disciplina e logo logo colocar essas técnicas em prática, né? Sair um pouco dessa teoria mais filosófica. Certo? Obrigado pela atenção, bons estudos, vejo vocês na próxima aula.